para que possamos dar continuidade à 25ª ENACOR, Encontro Nacional de Conservação Rodoviária, e à 48ª RAPV, Reunião Anual de Pavimentação. Quero agora convidar para compor a nossa mesa aqui no palco o senhor Rafael Rodrigues Teixeira, do DER do Paraná. Também o secretário, o senhor Roberto Abage, também do DER do Paraná. Roberto, por favor. Para darmos continuidade a mais uma palestra nessa manhã, o presidente da mesa, o Rafael Rodrigues Teixeira, do DER do Paraná, fará o convite para o nosso próximo palestrante. Bom dia a todos. Vamos aqui apresentar o nosso palestrante de hoje, o Flávio Roth. Ele é engenheiro elétrico pela Universidade Gama Filho, MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC, com mais de 18 anos de experiência no mercado de TICs, dedicou os últimos 10 anos em soluções de digitalização para setor de energia e transportes. Atualmente ocupa o cargo de CTO para a vertical de Transportation na Huawei do Brasil. Trabalhou em uma grande operadora de telecom e integradores de grande relevância da tecnologia. Liderou projetos pioneiros como o Túnel Macedo Alencar e Túnel 450 anos, ambos do Rio de Janeiro, denotando os primeiros com IA e Analytics, aplicativos para segurança, aplicados em segurança em túneis. Liderou projetos vanguardistas na América Latina de conectividade 4G, LTE e 5G, Smart Grid e Smart Mining. Chamamos, então, para fazer a palestra aqui, o senhor Flávio Roth. Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo anúncio e muito obrigado pela oportunidade que a BDR, o DR e o evento ENACOR nos dá, primeiramente para a Huawei do Brasil e também para mim, que é a terceira vez que eu tenho a oportunidade de palestrar e falar um pouco do que nós temos de conectividade a nível de cases e também a nível de novidade, com esse foco para vocês que é tão eminente. A gente escuta tanto falar em tecnologia, carro conectado, V2X, V2V, 5G, e hoje eu vou trazer um pouquinho de como a gente consegue unir essas tecnologias e implementar dentro do nosso cenário. Nunca perdendo a oportunidade de falar um pouquinho do que é a Huawei, para os que não tiveram a oportunidade ainda de ouvir falar dessa grande empresa que está no Brasil já há 25 anos. A Huawei, a nível global, ela possui cerca de 197 a 200 mil colaboradores, e o grande ponto desse volume é a quantidade de pessoas que nós temos em pesquisa e desenvolvimento. Então, mais de 50% desses colaboradores são voltados a pesquisa e desenvolvimento. Então, bastante do que eu vou trazer para vocês aqui hoje tem um time dedicado dentro de uma vertical específica da área de transportes, que enxerga rodovias, enxerga todas as eminências em volta desse termo,
também envolvendo a parte de logística, conectividade, buscando, né, principalmente a melhor solução, né, que se adeque a um case dentro do país que nós atuamos, e o Brasil é um deles, e eu faço parte desse time. Então, aqui no Brasil, nós temos uma vertical dedicada para soluções de transportation, né, e eu tenho o grande prazer, orgulho de liderar essa iniciativa aqui no Brasil, né. Como a Huawei está dividida hoje também a nível global, nós temos a vertical de Enterprise, né, que é a solução e vertical da Huawei que nós atuamos, que cuida dessa estrutura aqui hoje, né. Nós temos a vertical de serviços para operadoras, que seria, né, o grande carro-chefe da Huawei, né. A Huawei chegou no Brasil junto com a privatização das teles, né, ali em meados de 97, né, se concluindo ali em 98, né, então, do sistema Telebrás, né. Então, a Huawei ela construiu toda essa estrutura junto com as operadoras, levando esse investimento e modernização para todo o país, né. Então, mais uma vez, a questão de pesquisa e desenvolvimento, né, P&D. Hoje nós somos a empresa número 2 em volume de patentes, a nível de tecnologia, e a maior empresa que reinveste, né, em pesquisa e desenvolvimento a nível global, né. Nós temos soluções fim a fim, todas elas voltadas para a indústria de transportes é uma delas, né, sempre com foco, né, em segurança da informação, cybersecurity, e a gente também traz essa segurança para dentro do cenário que a gente vai discutir hoje. Eu vou falar um pouquinho disso aqui para vocês, né. Esse é o histórico da Huawei no Brasil, como coloquei aqui inicialmente. Chegamos em 1997, junto com a privatização das teles. Fizemos parte de toda a história da evolução de telecomunicações no país. Fomos líder em 2G, fomos líder em 3G, fomos líder em 4G e hoje somos os líderes globais em 5G. Então, dados importantes da Huawei. Hoje, se você faz uma chamada celular ou navega na internet em qualquer lugar do mundo, você tem aproximadamente 75% de chance de estar passando por dentro de um equipamento da Huawei. Outra informação importante é que dentro do quadrante mágico do Gartner, que é um órgão internacional que rege, né, e performa as maiores empresas de tecnologia por segmento, dentro do segmento de networking, comunicação e telecomunicações, a Huawei é o único fabricante asiático presente no quadrante mágico do Gartner, que nos coloca como líder de mercado para todos os segmentos de networking, rede, comunicação, telecomunicações, e a gente vai ver parte disso aqui também envolvido dentro desse cenário de transportations, né. Então, já entrando dentro do tema que nós vamos focar, né, de rodovias inteligentes, né, é importante conceituar, né, aonde nós estamos hoje aqui no Brasil, né, qual é o panorama, né, o cenário atual, né. Então, inicialmente, né, a evolução, né, da conectividade nas rodovias, ela gira em torno, né, ainda da parte de monetização, né, cobrança, né, praças de pedágio, como modernizar, como conectar, como priorizar, como fazer com que essa informação chegue em tempo real em um centro de gerência, né. Então, esse aqui foi o primeiro estágio que nós tivemos, de evolução tecnológica, além de conectividade ao longo da via, né. Então, isso já é realidade em todo o território nacional. Aonde nós estamos atualmente, né? Evoluindo para um cenário de conectividade contínua
que vai ser grande parte do tema e dos cases que eu vou trazer para vocês. Como nós conectamos hoje quilômetros de rodovia, como nós conectamos todos os elementos ao longo da rodovia, fazendo com que todos eles sejam digitalizados e que todos eles sejam gerenciados de um único ponto, de uma única plataforma, né? Esse tipo de conectividade contínua hoje propicia a evolução, por exemplo, do sistema de cobrança via Free Flow, né? Que vai demandar ali a passagem do veículo e a cobrança, uma cobrança real pelo trecho percorrido ao longo da via, né? Então, já existem cases no Brasil e a Huawei também vem trabalhando nisso aí a nível global. E qual que é a grande evolução, aonde nós queremos chegar, né? Pelo menos dentro da tecnologia que nós temos hoje? Qual é o caminho, aonde a gente pretende chegar, para onde nós vamos evoluir, né? Um cenário 100% focado em segurança, um controle, né, de todo o processo ao longo da via, serviços personalizados e customizados. E aqui a gente está falando de rodovia conectada na essência, né? Toda ela conectada, todos os elementos conectados. Aqui nós veremos o veículo conectado com a via e conectado, por exemplo, com o CCO, o sistema de gerência, né? Nós vamos ver aqui, por exemplo, um veículo avisando para um pórtico, né, para um PMV, que ele passou por um acidente e automaticamente aquele PMV, sem nenhuma intervenção humana, vai informar o que esse veículo viu, os veículos se conectando, né, com os outros veículos, com o usuário da via, e todos eles 100% conectados, né. Isso já é possível? Sim. Com a tecnologia que nós temos hoje, sim, né? Então, qual que é a grande base de toda essa evolução? Comunicação. O principal conceito, né, de evolução e de integridade, segurança, tecnologia dentro desse cenário, né, de comunicação e conectividade em rodovias, digitalização em rodovias, ele tem como base prioritária e primária comunicação, né? Então, comunicação é o nosso grande carro-chefe, né? É o que a Huawei faz de melhor aí há 25 anos, independente da tecnologia que vamos seguir. Aqui a gente vai ver algumas delas, né? Então, para a gente evoluir também nesse nível, né, que nós temos aqui, né, mostrando um pouco do cenário do V2X, né, que é a conectividade, é o ponto focal e tal. É importante dizer que, por trás dessa infraestrutura, existem vários elementos, não só os elementos de via conectado. Então, é importante citar que existe uma estrutura de data center, com estruturas de armazenamento, chamamos de storage, com uma estrutura de rede, né, switches, roteadores, elementos de conectividade dentro do data center, estrutura de anti-ransomware, que seria um antivírus corporativo para o seu data center, para prever questões de, já que você tem todos os elementos ao longo da via conectado, cada elemento é uma porta de entrada dentro do seu ambiente de rede e você precisa prevenir isso. Então, existe essa estrutura, né, que a Huawei também fornece e se faz necessária dentro desse cenário, né? Toda a parte de conectividade, que é o foco, traz por trás grande estrutura, né, de data center, cloud, inteligência artificial, analítico, big data, enfim, né? E dentro desse cenário, né, de conectividade e digitalização, né, os principais requisitos, né, para chegarmos ao estado da arte, né, de conectividade, chegarmos ao
ao tão sonhado V2X, né, que é o veículo conectado com todas as coisas, né, nós temos alguns pontos a evoluir bastante aqui no Brasil, né. Então, o que seria o veículo conectado? Eu já fiz uma breve explanação aqui, né. Basicamente, nós temos o veículo já conectado, né, com telemetria, passando telemetria dos veículos, né, para um sistema de gerência unificado, a conectividade em rede de todos os veículos, né, uma infraestrutura, né, do veículo conectado à via, né, podendo compartilhar serviços, né, o V2V, é o veículo conectado com outro, prevenção de acidentes e tal. E, por último, o veículo conectado com os transeuntes, usuários ao longo da via, né. Para isso tudo, eu preciso de uma conexão sem interrupções. Eu não posso falhar, né. A partir do momento que eu tenho um carro conectado com outro, e esse carro, né, nesse futuro que desejamos, ele vai comunicar toda a via, né, que existe um perigo à frente, por exemplo, né, ou, trazendo já para um cenário de autonomia, um carro autônomo, ele vai identificar que existe um veículo à frente e vai frear de forma automática, ou ele vai reduzir a velocidade porque a via informou para ele, para aquele veículo, que a 1 quilômetro tem um acidente na via, a via está com trânsito lento, né, eu preciso de uma conexão extremamente confiável. Eu não posso falhar, né. Eu preciso de altas taxas de transferência, porque a via ela tem um fluxo grande e, com isso, eu preciso comportar todos esses veículos dentro desse cenário de rede, né. Baixa latência. O que é a latência? Latência é a velocidade com que, dentro da rede, dentro da comunicação, a latência é a velocidade que um carro conectado vai informar para a gerência que existe um incidente, né, e o tempo que a resposta virá para esse mesmo veículo. Ok, entendi. Existe um acidente à frente. Ok, entendi. Então, isso é latência. Então, a latência precisa ser baixa e controlada, né. E, por último, uma conexão altamente confiável, que eu já havia citado aqui, né. Para a gente chegar nesse cenário, nós temos alguns caminhos atualmente, todos eles focados em comunicações móveis, sem fio, né. Apesar da via já ter por default fibra ótica ao longo de toda ela, né, essa fibra se faz necessária para se conectar esses elementos, né. Então, hoje, nós temos diversos cases globais que vão trazer duas tecnologias principais para esse modelo de conectividade. A principal delas é o 5G, que já é uma realidade no Brasil, né, em conjunto com operadoras, que chamamos de operadoras de serviço, service providers. A gente já consegue cobrir grandes trechos de rodovias no Brasil, né, então já é possível se implementar o 5G para esse fim, né, de conectividade, né, aqui no nosso cenário, nas rodovias brasileiras. E também temos cases globais do uso da tecnologia Wi-Fi para se fazer esse mesmo serviço, né. Ambas se complementam. Existem algumas discussões para entender qual o melhor cenário, né, a se seguir, né. Sem dúvida, ambas são tecnologias à prova de futuro e podem ser hoje aplicadas, né. Então, o principal ponto, né, que a Huawei passa hoje é que nós somos líderes na implementação das duas tecnologias, de ambas as tecnologias, e cabe uma discussão dentro, né, dentro do projeto
para entender qual o melhor caminho a seguir, mas ele pode ser dado por ambos os caminhos, ou pela tecnologia 5G, ou pela tecnologia Wi-Fi 6. Dentro da solução, como é implementado esse meio de conectividade? Você tem ali algumas premissas de projeto que precisam ser consideradas ao longo da via. Algumas normas já demandam que a gente precisa atingir um roaming aqui mínimo a 120 km por hora, então todo o projeto ele é voltado em torno disso, né, seja em 5G quanto em Wi-Fi. Né? E praticamente todos os componentes da solução são esses demandados aqui. Você tem estruturas de energia solar para prover energização para todos os equipamentos. Você tem uma solução de gerenciamento unificada. Esse é o grande objetivo de todo o cenário de conectividade na via, você trazer toda a informação para um CCO, para um centro de gerência ali unificado da rede. A conectividade através por câmeras, né? E uma rede ótica confiável, redundante, que vai prover aqui a conectividade entre cada poste, fazendo a irradiação aqui da frequência para a conectividade dos usuários, fazendo a cobertura média de 600 metros para sentido norte e sentido sul. Então, esses foram os cenários de comunicação. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada tecnologia aplicada. Então, tendo uma conectividade robusta, capaz de compreender todos esses cenários que a gente demandou aqui, a gente começa a aplicar novas tecnologias suportadas pela comunicação, que vão prover ainda mais segurança, ainda mais gerência, ainda mais gestão ao longo das rodovias. Entre elas, nós temos uma solução de câmeras, vídeo monitoramento, CCTV, inteligente, com foco em Smart Traffic, né? Um foco em solução e gestão de fluxo de tráfego inteligente. Então, hoje, através de câmeras ao longo da via, eu não consigo apenas fazer uma análise, né, uma verificação de perímetro, né? Não consigo somente ver imagens, mas eu consigo trazer inteligência para essas imagens, para essas câmeras. Qual tipo de inteligência? Eu consigo detectar, por exemplo, pedestre na via, animais na via, fumaça na via, fogo, queimadas. Né? Eu consigo detectar, por exemplo, veículos se comportando de maneira inadequada, caminhões, carros, motos. Né? E, desde que eu tenho todos conectados, eu consigo informar que esse comportamento anormal, ele deve ser monitorado e ele deve ser alertado, ele deve ser advertido. E daí, com uma comunicação e uma gerência unificada, eu consigo, por exemplo, notificar, né, um órgão competente para ir em busca desse veículo que está oferecendo risco, por exemplo, para outros veículos da via. Né? Eu consigo identificar veículo parado, estacionado, né? Situações de emergência, né? Trazer analítico, monitoramento, né, para toda a via, né? Automação e gestão de tráfego. Então, hoje, inclusive as tecnologias de cobrança, como o Free Flow, por exemplo, ele pode utilizar essas câmeras para fazer ali uma análise de monitoramento, checagem, cobrança de maneira adequada, né? Fazer ali a integração com outros órgãos para identificar, por exemplo, a questão de segurança e regularidade, enfim. São diversas as aplicações que essa solução pode ofertar, né, e trazer para dentro do nosso cenário. Né? Então, o gerenciamento unificado, falei isso diversas vezes aqui, né, e
de que adianta você ter todos os dispositivos da Via conectados através do 5G ou através de outra tecnologia e eu não conseguir levar essa comunicação para um lugar unificado para que se possa transformar dados em informação, né? Eu preciso ter uma estrutura que vá comportar esse tipo de cenário, monitoramento. Então, trazer todos os dados para um centro de gerência único é um grande objetivo. Entrando dentro da parte de solução e experiência do usuário, né, a solução de conectividade ela traz 3 principais pilares, né? Um deles é a parte de segurança. Já citei vários exemplos aqui de como a conectividade pode prever acidentes, né? A fluidez, porque vou mostrar um pouco para vocês de como a gente consegue fazer análise de fluxo de tráfego através da conectividade. E, por último, a experiência do usuário, né? Fazer com que a vida do usuário que está rodando naquela via seja mais simples e consiga agilizar todos os serviços que ele pode usufruir, principalmente focados em segurança, né? Então, dentro dessa solução de monetização, por exemplo, é possível, através da conectividade ao longo da via, fazer uma interação direta com o usuário final. Como? O usuário final ele vai ter aqui um app, né, um aplicativo no seu smartphone, automaticamente entrando na via, ele vai se conectar ao Wi-Fi, e daí eu tenho várias plataformas, por exemplo, de operação em via, né, posso analisar fluxo de veículos. A partir do momento que esse dispositivo, esse veículo está sendo identificado ao longo da via, ele existe e eu consigo fazer uma análise de fluxo. Então, eu consigo, por exemplo, fazer a interação com aplicativos de mapas, como o Waze, Google Maps, né, ou até com a própria plataforma desenvolvida, né, para via, dentro de um portal, por exemplo, onde eu consigo informar dentro do determinado horário qual o fluxo da via e como o usuário pode se prevenir para ter a melhor experiência daquela via, saindo no menor horário adequado, onde o tráfego vai ser mais fluido, etc. Né? Uma plataforma para monetizar o uso da própria internet. A partir do momento que você tem conectividade ao longo de toda a via, você pode interagir, né, com outros elementos ali ao longo outras instituições ao longo da via, por exemplo, postos de combustível, restaurantes, né, entregar ali uma experiência do usuário, né, e fazer com que esse usuário possa utilizar também da tecnologia aplicada ali ao longo da via e também usufruir dessa experiência. E, por último, marketing, né? Eu citei aqui, por exemplo, a integração ao longo da via com postos, restaurantes, cidades históricas, turismo, onde, a partir do momento que o veículo está conectado, ele pode abrir um pop-up ali na multimídia do veículo e informar, por exemplo, que a 30, 40 quilômetros tem uma cidade histórica, né, convidando aquele usuário para fazer uma visita à cidade. Ao longo da via vai ter o ponto de parada XYZ, um restaurante e tal, e o usuário pode ter essa experiência, né? Então, todo esse tipo de serviço, né, traz, além da conectividade e segurança, também essa parte de monetização, uma estrutura comercial envolvida. Então, todas essas são aplicações que podemos trazer aí ao longo da via conectada. E já caminhando para o final, né, falar um pouquinho dos cases que nós temos no Brasil.
Hoje a Huawei ela tem aproximadamente 2.000 quilômetros de rodovia conectada, né? Então, a Tamoios foi a grande pioneira, né? A rodovia Tamoios, né? Foi a primeira rodovia a implementar a solução de Wi-Fi, né? Lá em 2018. Solução 100% implantada, rodando, né? Isso aqui é uma imagem do app dela. Ela desenvolveu um aplicativo, né, onde o usuário consegue fazer toda a interação, né? E a grande sacada, né, da implementação de conectividade em rodovias, né, com foco na segurança, né, foi fazer com que, num caso de emergência, né, o usuário final ele não tenha que descer do veículo, parar no estacionamento, no acostamento, desculpa, né, interagir ali, sair do veículo, ir até um call box, interagir com o CCO. Com essa solução, você a qualquer momento faz chamada de áudio, vídeo, né, com o CCO. A partir do momento que você faz uma chamada, o CCO ele já sabe exatamente a sua geolocalização, porque através da conectividade, o CCO vai receber essa informação. Você já pode receber de volta exatamente o tempo, né, que você vai ter ali parado na via para receber um socorro, né, e com isso tudo também se reduz bastante a operacionalidade, né, o custo de operação da via, né, além de você poder otimizar também a partir do momento que você tem conectividade, gerência igual a precisão na integra do serviço, tá? A Entrevias foi o nosso segundo case no Brasil, são 570 quilômetros de rodovia conectada. Essa é a estrutura que se implementa ao longo da via, né? Você tem aqui os elementos de conectividade, que no caso aqui é um access point, poderia ser também uma lamp site, né, que seria uma estrutura de 5G para fazer a conectividade. E aqui nós teríamos também essas duas antenas, sentido norte-sul, né? E hoje a Eixo São Paulo, né, são 1.200 quilômetros de rodovia conectada. E aqui seria o estado da arte hoje em conectividade de rodovias no Brasil, né? Sem citar aqui alguns já testes e provas de conceito que essa rodovia está fazendo, aqui já se estuda a possibilidade do carro conectado diretamente com a via, né? Já se fazem alguns testes, provas de conceito com alguns fabricantes, né, de veículos, né? Aqui você já tem também todas aquelas aplicações que eu demonstrei em funcionamento, em aplicação, né? E no próximo passo também vai ser, né, implantar um free flow. Então, essa é a principal rodovia que nós temos hoje. Não a principal a nível de importância, mas a principal a nível de tecnologia aplicada dentro da solução seria o case da Eixo São Paulo. Então, essa foi a mensagem que eu queria passar para vocês, um pouco do cenário atual, do que nós estamos discutindo a nível Brasil, né, e também de cases, né, e de soluções e tecnologias que nós temos aí a nível global. Espero que tenha sido produtivo, interessante para vocês. Eu estou por aqui. Fiquem à vontade para esbarrar comigo aqui, a gente pode bater um papo e evoluir, né? A Huawei ela tem um grande objetivo com essa parceria do DR e da BDR, em tentar divulgar, difundir esse tipo de solução para todos os DRs do Brasil. Então, aos presentes do DR, vai ser um prazer a gente poder conversar um pouco, trocar os contatos e marcar uma visita ao DR do seu estado e poder discutir um pouco mais, né, e transformar esses cenários aqui em realidade, em projetos. Muito obrigado, bom evento a todos. Antes de fazer as perguntas, o Roberto vai fazer umas perguntas. Eu queria fazer uma contribuição
Nós tivemos aí no Paraná, há pouco tempo, um grande acidente de quase 50 carros em engavetamento muito pesado, com mortes, né? E eu acredito que essa tecnologia estaria muito, assim, bem aderente a essa situação. Sem dúvidas, né? O grande foco hoje de conectividade em rodovias gira em torno da segurança, principalmente segurança das pessoas que estão trafegando na via e dos operadores da via. Então, hoje, com o uso desse tipo de solução, a gente consegue prever, inclusive, aquela questão de visibilidade, neblina, queimadas, que acontece bem frequente em algumas rodovias do Brasil. Ocorreu na Via Anchieta, em São Paulo, recentemente, alguns meses atrás, um grande acidente também, por dificuldade de visibilidade causado por queimadas, né? Foi um engavetamento muito grande, que essa solução também poderia prever, né? Então, sem dúvidas, esse tipo de solução salva vidas. Bom, está o QR Code aqui em cima, né, para quem quiser fazer perguntas através do celular. Não sei quanto tempo a gente tem aqui para as perguntas. Alô? Boa tarde. Fábio Bastos, DENIT Amapá. Você tem problema de roubo de equipamento? Que vai gerar, consequentemente, interrupção do serviço? Obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Dentro dos 3 principais cases que nós temos, que eu mostrei aqui, nós tivemos alguns casos de roubo, não do sistema, mas de roubo de baterias. E nós solucionamos isso com uma solução da Huawei, utilizando baterias de lítio. Porque as rodovias, né, elas implantaram a solução e esse era um escopo fora da nossa infraestrutura. E para solucionar esse caso, nós implantamos a bateria de lítio da Huawei, que ela tem um grande diferencial para o mercado, ela tem gerência. Então, a partir do momento que você desacopla ela da aplicação, né, de onde ela está gerando carga, ela é 100% inutilizada. Ela só funciona conectada na gerência. Fora isso, ela é uma caixa pesada, que não vai servir para nada. Então, quando nós aplicamos esse tipo de bateria, os furtos acabaram. Mas, como toda solução é gerenciada, todos os elementos que forem furtados, ele não vai ter outra aplicação. Porque a partir do momento que você tira esses equipamentos da gerência, ele não tem nenhuma utilização, ele só vai funcionar, né, a partir do momento que você coloca aquele equipamento na rede da rodovia, ele vai automaticamente gerar com a gerência a configuração que ele deve receber e vai operar. Tirou, não tem utilização. Então, nós nunca registramos furtos dos access points ou dos dispositivos do sistema irradiante, né? Mas das baterias, sim. E a forma de resolver foi essa, aplicando gerência às baterias, que trouxe mais uma solução da Huawei e, por fim, gerou mais um benefício para a rodovia, porque as baterias de lítio, elas são muito mais duráveis, você tem uma gerência melhor da performance dela, ela é muito mais leve e você pode, além de trazer uma solução para o furto, trazer uma melhoria para a via. Aqui chegaram 2 perguntas através do QR Code. Como você vê o futuro da conectividade em rodovias com os avanços da internet satelital, isso, Starlink?
Excelente pergunta. Hoje a Starlink, né, é um dos provedores de serviço, né? Lembrando que não é um serviço novo, tá? A comunicação via satélite já está no Brasil há um bom tempo. A Starlink ela traz uma inovação, que é satélites de baixa órbita que vão possibilitar uma velocidade maior com custo mais acessível. Daí vem alguns problemas, né? Vocês perceberam que eu citei aqui vários casos de conectividade que demandam baixa latência, porque são conectividade, são elementos de missão crítica, são elementos que não podem falhar. Hoje, a comunicação via satélite, ela é aplicada apenas em algumas localidades que são extremamente esmas, afastadas, não tem nenhum tipo de conectividade e, de forma alguma, ela traz um uso privado, que seria a ideia aqui, exatamente para a gente trazer a questão da segurança à tona. Então, vou dar um exemplo. O tempo de resposta desse tipo de solução hoje, ele gira em torno dos 10 milissegundos. É o tempo de um piscar de olhos, é o tempo que um veículo leva para informar para o outro, por exemplo, que existe algum incidente na via. Hoje, uma comunicação satelital, mesmo a Starlink, ela vai girar aí em torno dos 400 a 500 milissegundos. E a nossa tecnologia ainda não evoluiu para se reduzir o tempo de resposta de comunicações via satélite, né? E isso é bem claro, né? Você vai ter ali a comunicação, né, do sistema em terra, é o tempo da resposta ir até o satélite e voltar, é algo em torno dos 400, 500 milissegundos. Então, a gente está falando aí algo em torno de 40 vezes maior o tempo de resposta. Então, de forma alguma é descartada para o futuro da comunicação a utilização desse tipo de tecnologia, né? Porque existem alguns trechos que não fazem parte do escopo das operadoras de comunicação fazer a cobertura, né? E, em alguns trechos também, o custo de investimento em infraestrutura não vai fazer sentido, né, para todas as rodovias do Brasil. Então, fazer um investimento nesse tipo de comunicação é algo visionário, é algo interessante, mas a tecnologia precisa evoluir para que se possa encaixar dentro desse cenário. Hoje, não se encaixa, exatamente pela questão aí de rede privada, baixa latência, né, e comunicação confiável, contínua, né. Mas faz parte do futuro. Eu acho que a gente vai evoluir para esse sentido, sim. Mais uma pergunta do Júlio. Como é possível disponibilizar aplicativos voltados ao atendimento dos usuários das rodovias e, ao mesmo tempo, concorrer com os aplicativos já conhecidos como o Waze? Boa pergunta. O principal aplicativo... Vou voltar ali, mas vamos lá. O principal aplicativo hoje, né, desenvolvido, ele tem todo o intuito de trazer para o usuário final aquela experiência, né? Ele pode ser integrado a apps aí de mapeamento, né, dinâmico, como o Waze, como o Google Maps. Mas o aplicativo da rodovia, ele tem o total intuito de interagir com o usuário, tá? Então, o app ele pode, por exemplo, trazer essa solução de fluxo de via e interagir, né, ali com um tempo, por exemplo, de trajeto que é dado pelo Waze, ou pelo Google Maps, ou por Neve, ou qualquer outro tipo de sistema que você estiver usando ali de navegação, tá?
Mas o aplicativo ele não tem nenhuma concorrência com outras aplicações. O principal objetivo dele é entregar a melhor experiência para o usuário, com foco em segurança, né? Então, é manter uma conectividade direta com o usuário final. E a gente está falando aqui de app, mas já evoluímos bastante. Eu acho que o app, no futuro, ele vai estar no multimídia do veículo, ele vai estar no próprio veículo. Hoje você já tem montadoras aí de todos os sabores, né, a nível de custo de veículo, que já entregam, inclusive, veículo conectado, né? Ele já sai da fábrica com um SIM card, com um chip 4G, 5G. Né? E não estou falando de veículos de alto valor, estou falando de veículos que a gente vê comumente, né? Então, alguns dos cases que a gente mostrou aqui já estão fazendo esse tipo de trial, né, de teste do carro conectado à via. Então, não há uma concorrência, existe uma colaboração. Tem aqui 3 perguntas ao mesmo tempo do Ricardo. Quantos metros ou quilômetros precisa instalar uma antena na rodovia? Qual o custo de implantação por quilômetro e qual o custo de operação e manutenção por quilômetro? Boa pergunta. É preciso avaliar caso a caso, sempre. É sempre um projeto, como eu mencionei, né? Você tem ali premissas básicas, mas cada projeto vai demandar um estudo, o que a gente chama de estudo de RF, estudo de radiofrequência, né? Tanto para o 5G quanto para o Wi-Fi. O que vai demandar ali, por exemplo, qual é a área de cobertura adequada de cada antena, de cada equipamento. De forma geral, com a evolução da conectividade, aumento de potência, etc., a gente tem algo em torno aí de, a cada 600 metros, 600 a 700 metros, um elemento que vai ter um poste e vai ter uma antena virada para o norte, para o sul. Cada antena vai cobrir ali aproximadamente 300 metros, né, 350, 400 metros. Se a gente tem um trecho de 600, você tem uma interseção, o que a gente chama de overlapping, da cobertura no meio do trecho. E é exatamente isso que vai propiciar o handover ao longo da via, dentro da velocidade que a norma determina, que é de 120 km por hora. Então, vai variar de caso a caso. Por exemplo, numa via sinuosa, você precisa cobrir os trechos de curva. Então, muito possivelmente que você tenha antenas dedicadas para cobrir essas áreas de sombra. Então, você vai demandar equipamentos a mais. Então, vai variar. No geral, 600, 700 metros. Quanto ao custo de implantação e operação, eu peço que a gente pode bater um papo, daí eu dou maiores detalhes de qual seria aproximadamente esse custo dentro das experiências que nós já tivemos aqui no Brasil. Tá? Bom, por último aqui uma pergunta do Vinícius. Quais soluções mais avançadas da Huawei com relação à gestão e manutenção de ativos, envolvendo digitalização e conectividade? Esse é de TI. Excelente pergunta. Hoje nós temos, eu vou entrar um pouquinho mais na parte técnica agora, não vai ter jeito. Por trás dessa gerência unificada, nós temos alguns elementos de gestão, né, exclusivamente um chamado NCE, que é a nossa ferramenta de gerenciamento, e um aditivo dele, um adicional dele, né, que chamamos de Campus Insight. Com a nossa gerência, a gente consegue fazer gestão de ativos, controle de tickets e até mesmo
de dispositivos não Huawei. Eu consigo fazer um monitoramento, por exemplo, de um PMV conectado, de speed traps, né, de sensores de velocidade, câmeras, enfim. Então, a Huawei tem um sistema bastante avançado, que é intrínseco a esse tipo de solução, que vai entregar esse tipo de gerência e gestão. Acabou-se as perguntas? Então, quero agradecer, então, ao Flávio Roth pela belíssima palestra. E agora a gente vai dar uma pausa, agradecer também ao Rafael Rodrigues Teixeira, do DR do Paraná, o Roberto Abad, também do DR do Paraná, e a gente volta às 14 horas, tá ok? Uma pausa. Certificado, vamos entregar, cadê? Palmas. Certificado para ele, por favor, tem mais um presente aqui, ó. Nosso certificado para o Flávio, nas mãos do Rafael Rodrigues Teixeira, isso também, e do Roberto Abad. Obrigado, pessoal. Belíssimos esclarecimentos aí.